Alguém falou pra gente que as sessões têm que ser de 30 em 30 dias. Alguém disse pra gente que tem que ser de 30 em 30 dias as sessões. Quem? A fábrica, a empresa de locação, algum professor maluco. Diz que tem que ser de 30 em 30, porque senão a gente não consegue ter bons resultados. Vamos entender se realmente tem que ser de 30 em 30 ou não. O que vocês estão enxergando aí na tela, pessoal? O que vocês estão enxergando aí na tela? As fases de crescimento do pelo. É isso que vocês estão enxergando aí na tela. A depilação definitiva, ela só acontece na fase onde o pelo está ancorado no bulbo. E a única fase que o pelo está ancorado no bulbo é a fase anágena. Reparem que na fase catágena e na fase telógena, o nosso pelo não está ancorado no bulbo. Ou seja, na fase catágena e telógena, quando eu emitir essa energia luminosa, o meu calor vai ter uma dificuldade muito grande de chegar no bulbo, para não dizer que não vai chegar. Então o meu pelo, ele torra, eu faço a depilação, mas eu faço a depilação temporal. O único momento que eu consigo fazer a depilação definitiva é na fase anágena. Bom, eu tenho uma notícia boa para vocês, que é a seguinte: 80% dos nossos pelos, 80% dos nossos pelos estão na fase anágena. Então, vocês vão conseguir ter bons resultados desde o início num percentual grande de área, mas sempre vão ter pelos aparecendo nas primeiras sessões. Pode voltar lá a imagem, pode voltar lá. Agora vamos entender essa situação do espaçamento. Fase anágena. A nossa fase anágena dura 5 anos. A fase catágena dura, em média, 2 semanas. A fase telógena, em média, 6 semanas. Então, entre a fase catágena e telógena, vocês têm em torno de 45 dias a 60 dias entre a fase catágena e telógena, onde vocês só vão conseguir fazer a depilação temporal, não vão conseguir fazer a depilação definitiva, vocês têm de 45 a 60 dias. Pode abrir para mim. O que eu estou querendo dizer com isso? Se vocês pegaram pelos na fase catágena e telógena, vocês só vão conseguir fazer a depilação definitiva quando ele entrar na anágena de novo. E, prof, quando é que ele entra na anágena de novo? Em torno de 45 a 60 dias depois. Que interessante, prof, nunca ninguém tinha feito essa linha de raciocínio mostrando para a gente fisiologia de crescimento do pelo. Pois é, quando a gente desenvolve um protocolo, a gente tem que usar bases para desenvolver um protocolo, né? E a gente já vem falando há muito tempo, galera, mas há muito tempo, até antes de já sair literatura. Eu já vou falar que já existe literatura sobre isso que eu vou falar para vocês, tá? Antes, só pela linha de raciocínio da fisiologia de crescimento do pelo, eu já vinha falando isso para os alunos. Não é uma verdade que precisa ser feito de 30 em 30 dias. As últimas publicações vêm trabalhando com espaçamento de 6 semanas, de 45 e 45 dias. Por quê? Porque eu vou pegar o pelo numa maior quantidade de vezes na fase anágena, pessoal. Prof, mas olha só, eu tenho muito movimento e, cara, eu faturo alto, eu posso continuar fazendo de 30 em 30? Pode, pessoal. Lá na nossa clínica a gente faz de 30 em 30. Agora, eu tenho um monte de aluna daqui a um pouco que está começando. Daí quando elas trabalham de 30 em 30 dias, elas têm lá 15 pacientes. Mal dá para pagar a locação. E daí quando eu digo para elas, cara, mas por que tu está trabalhando de 15 em 15? Ah, porque o locador falou, porque a fábrica falou. Mas tu sabia que tu podia fazer essa locação de 6 em 6 semanas, que tu podia fazer essa locação de 2 em 2 meses? Se tu tivesse um espaçamento maior entre as sessões, tu iria conseguir botar mais gente, em vez de 15, botar 25, voltar 30. Imagina o que significa para vocês 10 pacientes a mais naquele dia, pessoal. 15 pacientes a mais naquele dia. Então, é possível fazer de 30 em 30, é possível fazer de 45 em 45, é possível de fazer de 60 em 60. O que eu já vi em termos de publicação, de espaçamento? Até 90 dias a gente tem boas publicações. Acima disso já começa a ficar complicado, principalmente em início de tratamento. Tá? Então, hoje, a minha recomendação para quem está começando é fazer espaçamentos maiores,
para poder ter mais pacientes e lucrar mais. À medida que vocês têm mais pacientes, vocês podem começar a trabalhar com espaçamentos de 30 em 30. Agora, eu preciso que vocês anotem uma outra situação. Não se aplica qualquer tipo de equipamento de luz pulsada, de laser, de LED, com espaçamentos inferiores a 21 dias. Qual é o risco dessa parada? Desenvolver um processo alérgico, que a gente chama de fotossensibilidade no paciente. Então, espaçamentos mínimos de 21 dias. Pode abrir lá. Bom, aqui eu já comentei com vocês. Olha só essa imagem. Olha essa imagem que interessante aí. Vocês estão vendo um antes e depois de uma aplicação. E daí eu pergunto para as meninas assim, tá bom o resultado? Escreve no chat aí se tá bom esse resultado. É um antes e depois. O paciente voltou 30 dias depois, tá? O paciente, né? Ele voltou 30 dias depois na clínica. E voltou assim. Tá bom ou não tá bom o resultado? Neste momento que eu tivesse a resposta de vocês, eu diria assim, por que aqueles pelos ainda perdidos ali no meio? Aqueles pelos perdidos ali no meio são da fase catágene telógena, são daquela fase onde provavelmente tu queimou o pelo caiu, mas tu não pegou o bulbo, ou seja, pode abrir. Continuou acontecendo o processo de mitose e meiose, continuou tendo proliferação celular. Então, os pelos que eu peguei na fase catágene telógena, eles voltam a aparecer. Então, muito cuidado, né? Muito cuidado, porque é possível ter bons resultados desde o início. Isso vocês devem estar observando. Por exemplo, eu fiz uma primeira sessão, a paciente voltou na segunda sessão, cheia de pelo, pessoal. Tem algum erro acontecendo. Eu não consegui pegar, não consegui agredir minimamente nem os pelos da fase anágena. Então está errada a programação que eu utilizei, porque eu devo ter resultados desde o início. Claro que existe um ajuste, principalmente um ajuste de fluência, que ele vai indo de acordo com o passar das sessões, mas eu preciso ver resultados desde o início. Num percentual menor, mas eu preciso ver resultados desde o início.